Leitura do livro do profeta Jeremias. Nesse mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabaon, na casa do Senhor e na presença dos sacerdotes e de todo o povo. E isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tirou deste lugar e transferiu para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jecônias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei de Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: E amém, assim permita o Senhor. Realize ele as palavras que profetizaste, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados de Babilônia para esta terra. Ouve, porém, esta palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizaram sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza a paz, esse somente será reconhecido como profeta, que em verdade o Senhor enviou, quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o, e disse a Ananias, na presença de todo o povo: E isto diz o Senhor: Deste modo quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. E vai dizer a Ananias: Isto diz o Senhor: Quebraste um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e lhe serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: E ouve, Ananias, não foste enviado pelo Senhor, e contudo fizeste este povo confiar em mentiras. Isto diz o Senhor: Eis que te farei partir desta terra. Morrerás este ano, pois pregaste a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: E eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: E só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, somos abençoados com leituras poderosas que nos convidam a refletir sobre a verdade, a fé e a providência divina em nossas vidas.
As passagens de Jeremias 28,1 17 Mateus 14,13 21 trazem mensagens que, à primeira vista, podem parecer desconexas, mas que, na verdade, se complementam de maneira profunda e significativa. Imaginem por um momento que vocês estão navegando em um barco no meio de uma tempestade. As ondas são altas, os ventos são fortes e a escuridão ao redor parece impenetrável. Em meio ao caos, é difícil discernir o que é real e o que é uma ilusão. Assim também, na vida, podemos nos encontrar em situações onde a verdade parece obscura e onde é difícil ver a mão de Deus guiando-nos. É nesses momentos que as leituras de hoje nos oferecem sabedoria e consolo. Na primeira leitura, do livro de Jeremias, encontramos um confronto dramático entre o profeta Jeremias e o falso profeta Ananias. Ananias proclama que Deus vai quebrar o jugo do rei da Babilônia em 2 anos, trazendo uma mensagem de esperança e libertação imediata para o povo de Judá. Ele promete que todos os utensílios do templo e os exilados voltarão em breve. Essa mensagem soa atraente, especialmente para um povo que está sofrendo e desejando alívio rápido. Por outro lado, Jeremias traz uma mensagem muito mais dura e difícil de aceitar. Ele diz que o jugo da Babilônia não será quebrado tão cedo e que o povo deve se submeter ao rei da Babilônia, pois isso faz parte do plano de Deus. Jeremias usa a metáfora do jugo de madeira e depois de ferro para ilustrar a inevitabilidade e o peso da submissão ao domínio babilônico. A verdadeira lição aqui é sobre a importância de discernir a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Muitas vezes, preferimos acreditar em mensagens que nos oferecem soluções rápidas e fáceis, mas a verdade de Deus pode nos chamar a enfrentar realidades difíceis e a confiar em seu plano, mesmo quando não o compreendemos completamente. A verdadeira profecia de Jeremias, embora dura, era a mensagem de Deus para o povo, ensinando-lhes paciência, resistência e fé na providência divina. No Evangelho de Mateus, vemos uma manifestação tangível dessa providência divina. Jesus, ao saber da morte de João Batista, retirasse para um lugar deserto para estar sozinho. No entanto, as multidões o seguem, sedentas de sua presença e cura. Jesus, movido pela compaixão, cura os enfermos e, ao final do dia, realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Aqui, Jesus nos mostra que, mesmo em meio ao luto e à busca por solitude, ele não abandona seu povo. Ele atende às suas necessidades físicas e espirituais, mostrando que a providência de Deus é abundante e generosa. O milagre da multiplicação dos pães nos ensina sobre a abundância do amor e da graça de Deus. Mesmo quando nossos recursos parecem escassos, Deus pode multiplicar e prover de maneiras que jamais imaginamos. Pensem por um momento em uma pequena semente. Sozinha, parece insignificante, mas quando plantada e cuidada, pode crescer e produzir frutos abundantes. Assim é a fé. Pode começar pequena, mas com confiança e cuidado, pode crescer e ser a fonte de grandes bênçãos para nós e para aqueles ao nosso redor. Essas duas leituras nos convidam a confiar na verdade de Deus e em sua providência. Jeremias nos ensina a buscar e aceitar a verdade de Deus, mesmo quando ela é difícil. Mateus nos mostra que, quando confiamos em Deus, Ele providencia de maneiras maravilhosas e inesperadas. Então, como podemos aplicar essas lições em nossas vidas diárias? Primeiro, devemos buscar a verdade com sinceridade e humildade. Em um mundo cheio de vozes e mensagens conflitantes, é fácil ser atraído por aquilo que parece mais fácil ou mais conveniente. No entanto, como cristãos, somos chamados a discernir a verdade de Deus, mesmo que isso signifique enfrentar realidades difíceis. Isso requer oração, estudo das Escrituras e a orientação do Espírito Santo. Segundo, devemos confiar na providência divina. Mesmo quando enfrentamos dificuldades e nossos recursos parecem insuficientes, devemos lembrar que Deus é capaz de multiplicar e prover. Devemos oferecer a Ele o que temos, por menor que pareça, e confiar que Ele usará isso para sua glória e nosso bem. Vamos refletir sobre nossas próprias vidas. Onde precisamos buscar a verdade de Deus de maneira mais profunda?
onde estamos sendo chamados a confiar na providência de Deus, mesmo quando os recursos parecem escassos. Fechemos os olhos e peçamos a Deus a graça de discernir sua verdade e confiar em sua providência. Que Ele nos dê a coragem de enfrentar as realidades difíceis com fé e a confiança de que Ele está sempre cuidando de nós. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra que nos guia e ilumina. Ajuda-nos a buscar e aceitar tua verdade, mesmo quando ela é difícil. Dá-nos a confiança em tua providência, sabendo que tu és capaz de prover abundantemente, mesmo quando nossos recursos parecem insuficientes. Que possamos viver como verdadeiros seguidores de Cristo, confiando em tua graça e amor em todas as circunstâncias. Amém. Meus irmãos e irmãs, ao sairmos daqui hoje, levemos conosco a esperança e a determinação de viver como verdadeiros seguidores de Cristo. Que a graça de Deus nos acompanhe e que possamos ser instrumentos de sua paz e amor no mundo. Lembrem-se, somos chamados a ser luz e sal, vamos brilhar e dar sabor ao mundo com a bondade, a justiça e o amor de Deus. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.